cada um pode ter as suas escolhas, seus motivos, né? Mas assim, as pessoas, acho que precisavam entender, né, o ponto que nós chegamos, né? O ponto que nós chegamos. A ascensão da extrema-direita, ela só ganha, né? Ela só ganha essa relevância toda por conta de, do outro lado, haver todo esse fanatismo e esse populismo, essa relação emocional, seja com o coração, seja com o fígado, né? Então, quando você se torna extremista de um lado, naturalmente vai surgir um extremismo em resposta a isso, né? Mas eles têm uma dificuldade enorme de entender isso, né? Mas vamos lá. Então, vai continuar com a mentirada, vai continuar com as suas posições como se fosse verdade, vai continuar desse jeito? Mas que mentirada, Tamir? Qual mentirada? Mas qual foi a mentirada? Qual foi a mentirada? Você viu o vídeo, Tamir, do Bolsonaro dizendo que o Ciro apoiou o André Fernandes, por exemplo? Porque assim, se o Bolsonaro falar algo assim, vamos supor que eu sou o Ciro, pô, caraca, o Ciro apoiou lá, primeira coisa que ia fazer, não, esse cara tá maluco, eu não apoiei ninguém, não. Mas cadê o Ciro desmentindo aquilo? Não, você tá querendo punir o Ciro pelo não, que ele não disse, é isso? Não tô entendendo. Não é questão de punição. Não, vocês estão de noite afirmando que o Ciro apoiou o André Fernandes, vocês estão de noite fazendo isso. Mas apoiou. Não apoiou. Eu já pedi pra você 3 vezes, apresenta o Ciro apoiando. Não tem. Vocês aparecem com o Bolsonaro falando que apoiou, vocês apresentam com um cafezinho falando que vai apoiar, vocês apresentam com matéria falando que um outro fulano apoiou. O André Fernandes está agradecendo o apoio dele. Não tem vídeo do André Fernandes agradecendo o apoio do Ciro em 2022, em 2024. Não tem isso. Não tem isso. Isso é fanfic. Ele diz que a aliança começou da prefeitura e vai permanecer. Mas pode ser só... Que prefeitura? Faltou o Tamir aí, faltou o Tamir fazer igual o Rubão, né? Cadê o decreto? Cadê o decreto? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Deveria ter falado. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o... Não tem, cara. Os caras falando e não tem prova, não tem substância fática, né, para sustentar o que eles estão falando. Incrível, né? E não querem ser comparados com bolsonaristas. Não querem. O André Fernandes nem é prefeito. Gente, o André Sarto era o prefeito do PDT, ele é do grupo do Ciro Gomes, gente. Presta atenção no que vocês estão falando. Gente, o Sarto, ele é do grupo político do Ciro Gomes dentro do PDT. Ele era o prefeito de Fortaleza, era o candidato à reeleição. Vocês estão falando aí que o André Sarto apoiou o André Fernandes, o cara tava concorrendo contra. O Sarto apoiou o André Fernandes. O cara tava concorrendo contra, gente. Olha o que vocês estão falando. No segundo turno, o Sarto apoiou o André Fernandes. Gente. Segundo turno, tá? Segundo turno. Segundo turno, apoiou o André Fernandes. O PDT, que era o prefeito da cidade, ele, depois do primeiro turno, quando acaba o PDT abre questão, cada um faz o que quiser. O Roberto Cláudio, dentro do PDT, ele foi fazer campanha com o André Fernandes, explicou para todo mundo ficava batendo nele por causa disso, explicou para todo mundo quem apoiou, quem deixou de apoiar. O presidente do PDT na época, que era o André Figueiredo, foi lá apoiar o Elmano, subiu no palanque com o Elmano, coisa do tipo. O Ciro não saiu da casa dele, não abriu a boca dele para nada. Não abriu a boca, não fez um tweet em relação a nada. O único tweet que o Ciro fez foi em relação à juventude socialista que estava batendo no próprio quadro do partido para defender o PT. Olha a insanidade. A juventude socialista do PDT estava expondo porque realmente era super natural, né? Os quadros do PDT apoiaram. E antes de prosseguirem com esse vídeo, curtam e compartilhem esse corte e venham participar conosco todos os domingos às 19 horas da nossa live Conexão Progressista. Participe conosco do bate-papo ao vivo, torne-se membros e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. Só uma observação aqui também, né? Assim, palmas para o Tamir, porque assim, o Tamir, além da defesa muito contundente, ele traz os argumentos, né? Assim, muito. O Tamir está todo dia, claro. Ele está verdadeiro, está dizendo a verdade das coisas. Ele traz os. Por exemplo, eu não lembrava dessa questão aí da juventude, né? E relacionada lá à eleição. O Tamir, ele tá ali, você vê que ele não tá. Ele tá sozinho ali, não tem apoio nenhum. Acho que nem no Google ele precisou entrar para ver essas coisas. Não, ele vai falando da cabeça dele, porque ele tá todo dia aguentando esse tipo de ataques, né? O Tamir, ele faz lives quase diárias, né? E todos os dias ele recebe as informações do que se passa na bolha do Ciro, né? Por isso ele sabe tudo, né? E quem assiste ele também acaba de saber, né? Nós aqui também debatemos, mas tem sempre alguns assuntos mais menores que a gente não fala, né? Porque é impossível falar tudo numa live de 2 horas, né? E então, mas ele acompanha, portanto, eles estão querendo contar uma coisa que não foi.
Então, claro, ele tem a verdade com ele. Cadê as provas? Não está a minha pergunta. Não tem. Não tem. Pois é. E aí, o apoio, eles falam, né, André Fernandes. Aí, cadê o vídeo? Eu queria ver se alguém aparecesse, porque não aparece o vídeo. E tá lá, o Tamir vai na convicção, né? Ele vai na convicção deles. Foi muito, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, tem mais ainda. Esse cara, presta atenção nesse cara que tá de capuz aí. Daqui a pouco ele vai entrar. Vai falar, já sabe, né? Imagina o nível que vai ser. O André Fernandes, nossa senhora. Meu amigo, mas isso não se faz. O Ciro, vocês não saem lá fora para defender o candidato do PT contra o seu candidato, não, contra o quadro do seu partido, isso não existe. Foi lá dar um pito. A única coisa que aconteceu foi lá dar um pito. Não expressa apoio a ninguém, não fala nada. Para ser sincero com você, o Ciro mal saiu de casa para fazer campanha para o Sarto no primeiro turno. Inclusive, esse apelido de raspa-caneco, não vou falar outra palavra aí na live de vocês, mas esse negócio de raspa chega aqui em São Paulo através do Ciro fazendo campanha para o Sarto no primeiro turno. É verdade. Ele fala assim, gente, vocês querem votar no PT para ficar fazendo hegemonia aqui, ou vocês querem votar no cara, no político, que o feito político dele é ensinar os outros a depilar o ânus na internet? Foi isso que ele fazia na campanha no primeiro turno. Perdeu o primeiro turno, ele ficou quietinho na casa dele, nem escreveu newsletter. Ficou quietinho, não prestou apoio para ninguém. Aí vocês ficam falando assim, não, mas nos bastidores, coisa e tal. Meu amigo, vamos lá. O que o Ciro Gomes pode oferecer para o André Fernandes se não for avisar para os ciristas? Ciristas, votem no André Fernandes. O que ele pode oferecer? Reflita comigo. O que ele pode oferecer? Reflita comigo. O Ciro Gomes é um cara que tem voto. Ele não tem cargo político, ele não tem cargo administrativo, ele não tem um Agora ele vai tentar, né? Ele vai concorrer ao governo do Ceará aqui, né? Aí, ó como é que a bipolaridade da conversa de vocês não bate, não é concreto. Vocês estão falando que o Roberto Cláudio é o mandado do Ciro. Não é isso que vocês estão defendendo, Mocota? Que o Ciro mandou o Roberto Cláudio... Onde é que o Cláudio tá mesmo? Onde ele tá agora? Fala pra mim. Acabou de ser do PDT. Foi pra onde? Ele foi pra onde? Pro União Brasil. Pra quê? Olha, rapaz! É isso, ele foi pra quê? Pra que ele foi lá? Fala pra mim. Vocês estão falando. Ele foi claramente, já falou mais 3 vezes. Essa parte é já boa. Saiu publicamente, já fez nota avisando, eu estou saindo pro União Brasil, estou fazendo uma frente ampla para vencer o PT aqui no governo do estado. Ou seja, ele vai ser candidato para governo do estado. O Ciro Gomes já apareceu mais de uma vez para falar, o meu candidato ao governo do estado se chama Roberto Cláudio, que está no União Brasil. E ao mesmo tempo vocês estão falando... Ó, e um detalhe, né? Tem um pessoal, inclusive, né, junto conosco, ainda com a ideia, não, porque o Ciro tem que sair para governador. O Ciro não vai sair para governador. Não vai. Nós já dissemos aqui, primeiro, não faz sentido o Ciro governador. Se o Ciro for para alguma coisa, vai ser candidato a presidente do Brasil. Exato. Quem vai ser candidato é o Roberto Cláudio. Se o Ciro for para o PSDB, aí, enfim, né? Aí, mas o PSDB talvez vai escolher alguém, mas não vai ser o Ciro. O Ciro não vai ser candidato a governador. Isso aí tá claro, não faz sentido. O Ciro andou durante 10 ou 15 anos dizendo que ele não vai nunca voltar ao local onde ele já teve. 15, 20 anos dizendo isso. E agora, de repente, quer dizer, não, afinal, não. E eu tô vendo, Rui, inclusive pessoas assim, reconhecidas aqui do nosso campo, né? Vou citar aqui o Fred Crepe. Ele tem dito, e inclusive recentemente disse, que faz mais sentido o Ciro ser candidato a governador, porque aí ele se fortalece. Olha, para o Ciro, quantas vezes o próprio Ciro já disse? Ele não se apega a cargo político. Ele não precisa. O Ciro precisa ser governador para mostrar que ele tem relevância nacional, que ele tem capacidade de comandar um partido. Ele precisa estar num cargo para isso? Não tem necessidade de estar num cargo para isso. Josemar, a questão toda é porque se torce para que o Lula desapareça. Né? Então, como ele não quer ainda desaparecer, né? ainda vai querer estar ali atrapalhando mais 4 anos, então o Ciro que vá para o outro lado, se mantenha ocupado, irrelevante na política, e depois, quando o Lula já fosse embora, aí vai o Ciro, isso aqui. Poxa, mas assim, o Ciro já está também ficando com alguma idade, né? Eu não quero o Ciro Gomes já tipo Lula, já se arrastando por aí, né? Quer dizer, não, o Ciro Gomes está na altura de ser presidente, está na altura ótima agora. Acumulado experiência, sabedoria, capacidade ainda física de exercer o seu mandato, com ideias,
sem que não tenha que ser alguém por trás segurando a mãozinha dele, poxa. Não, tem que haver um limite na Constituição. Se tem um limite de idade mínima para ser presidente, também devia ter um máximo, né? Eu acho que acima de 75 anos é ridículo um cara ser presidente do Brasil. Um país do tamanho do Brasil, só como é nos Estados Unidos, a mesma coisa, atenção. No tamanho do Brasil, um país que se tem que fazer a viagem de avião que dura várias horas de uma ponta a outra, é suposto um idoso ter que lidar com isso? Caramba! Repare bem, eu já tinha dito isso antes. Se você elege um cara com idade avançada, um cara diminuído intelectualmente, não é ele que está governando, são outras pessoas que não foram eleitas e que estão decidindo as coisas. Né? Isso aí é o mais antidemocrático que pode existir. Alguém acha que é realmente o Lula que está mandando tudo? Os petistas eles se iludem, acham que é o gênio Lula, não sei o quê. Cara, se não fosse o teleponto, meu Deus do céu, o que seria do Lula? Né? Esse cara está diminuído. Se duvidar, a Janja é que é presidente. Sei lá quem é que manda ali, que aquele cara sabe mesmo, ou decide mesmo. Eu não sei. Me parece que cada vez menos. Se ele for eleito, que não vai ser provavelmente, mas se ele for eleito em 2026, podem ter certeza que não é o Lula que vai estar governando. Vai ser o Biden brasileiro. Aqui você trouxe um exemplo muito bom. Você está falando. O Ciro se perdeu no personagem, ele não aceitou ser o vice do Lula, participar daquilo para depois ser a cabeça de chapa. Isso foi um fato, aconteceu. O Haddad, quem fez a ponte... E o Haddad ligou para o Haddad de vida do Haddad. Na minha Tamir aí, né? Pelo que eu estou entendendo, ele é militante do Ciro Gomes. Presta atenção. Né? Foge. Não sei se é do PDT ou do Ciro Gomes, eu não sei qual que é. Só uma abertura, uma introdução aqui. Esse cara, você vai ver que ele vai mudar completamente de assunto. Vai ver que eles estão apanhando, né, nos argumentos, ele muda de assunto para tentar atacar, simplesmente. É o que eles fazem também, né? Perdi no argumento. Então vamos partir agora para o ataque pessoal, ad hominem, essas coisas todas. É o que esse cara vai fazer, presta atenção agora. Mas assim, o Ciro Gomes é um candidato que ele se perdeu no personagem dele. Se perdeu na minha opinião, ele poderia ter contribuído muito mais para a política brasileira, mas eu não sei se ele tem algum problema narcisista, por exemplo, onde ele pensa que ele é o rei da cocada preta, né? E em 2018, se ele soubesse articular, né, ele poderia ter saído candidato no lugar até do Haddad, né? Explica mais sobre isso aí. Bom, até onde eu sei sobre as articulações o Lula estava preso, levou até aonde deu a candidatura, quando ele viu que não ia dar mais, a prioridade era uma chapa Ciro e Haddad de vice do Ciro, isso. Mas o Ciro não aceitou, não foi isso? Segundo o Haddad, tá? Isso é palavras do Haddad. Não, o Ciro também e o Brecha também. Fez a ponte. Todos os três confirmaram esse caso aí. E o Haddad ligou para o Ciro várias vezes, e o Ciro, sei lá o que aconteceu com ele, e fez, na minha opinião... O Ciro dá explicação sobre isso. Se você quiser, eu posso falar para você. Mas enfim, só para... Não, é importante, porque assim, é sempre isso, né? É sempre alguém fala, é sempre unilateral, né? Nunca tem uma resposta. Mas eu vi as explicações do Ciro, eu vi as explicações do Haddad... Não, que na verdade o Ciro achava que ele tinha uns 35% de voto. Não, então, aqui você trouxe um exemplo muito bom. Você está falando, o Ciro se perdeu no personagem, ele não aceitou ser o vice do Lula, participar daquilo para depois ser a cabeça de chapa. Isso foi um fato, aconteceu. O Haddad, quem fez a ponte e o Ciro Gomes confirmou esse caso. A única coisa que eu fico pedindo para vocês é o seguinte, gente, vocês podem discordar do Ciro Gomes, vocês podem, não é proibido não, vocês podem discordar. Só que aí eu fiz uma pergunta muito simples. Você foi lá, ouviu qual é a justificativa do Ciro? Porque você pode ouvir essa justificativa dele e você pode discordar. O problema é vocês inventam a justificativa e depois vocês ficam batendo no espantalho. A justificativa é muito simples, gente. O Ciro Gomes, ideologicamente, ele acredita o quê? Ele acredita que as transformações que ele está propondo, que as pessoas estão propondo, que ele está propondo, mas que qualquer presidente da República, ainda mais um cara de esquerda. Mas diz exatamente o que o Ciro falou, tá? Exatamente o que o Ciro falou. Tô falando. Escolheu, tá?
Porque assim, vai casar bem quando ele fizer uma certa aliança acolá que ele está negociando, tá? É bom que isso fique registrado. O Ciro se aproximou do bolsonarismo, gente, agora. Aí, ó, ô Valdir, a gente deixou esse vídeo para chegar até você, para ver se você prestava atenção nas falas dos seus correligionários petistas. Olha, inclusive, estão falando a mesma coisa, né? Ciro, Bolsonaro, Ciro, mentindo aí sobre a questão de 2018, que daqui a pouco vai ser isso. Então, assim, olha, parece que você só está aqui mesmo para poder encher o saco de quem... Acho que, pelo visto, só tá aqui para poder encher o saco de quem está no chat, né? Porque você não está nem ligando para o que está acontecendo aqui durante a transmissão. Então, assim, sinceramente, eu vou te dar 5 minutos para você voltar para ver se você vai ou não sentir o que está sendo falado aqui, para ver se você vai dar um argumento que seja do que está sendo falado aqui no vídeo, porque petistas igual você tá cheio. Então, seria bom você ouvir e depois levar para os seus companheiros. É só por isso que você está aqui até agora. Então, são 5 minutos aqui no máximo. Não para. Para Caps Lock, cara, né? Eu vou dar 5 minutos para o Valdir. Se ele continuar nessa mesma vai tomar mais uns Caps Lock do cara, hein? Vamos lá. E vamos focar no que está aqui, né? Tá aqui. Agora ele te agradou aí, Rui. Ele está aqui porque ele gosta do Ciro. A gente está percebendo o tanto que ele gosta do Ciro mesmo. Adoro. A gente pode falar casamento aí, mas vamos continuar esse assunto aqui para não ficar o disco me disse. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar o Tamir explicar a justificativa do Ciro para a gente tirar rapidinho. O Ciro, ele justifica, isso está escrito no livro dele, isso ele já fala de anos, tá? Ele acredita que um presidente que vai propor algum tipo de mudança muito estrutural, ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver o apoio popular. É isso. Só falou isso. Ele falou, se eu participasse da fraude que o Lula estava promovendo, eu seria eleito desmoralizado. Ele fala, eu seria eleito, mas eu seria eleito desmoralizado. Eu não teria moral para chegar lá e conseguir implantar o que eu acredito. Amigo, você pode discordar, você pode falar, Ciro, você está sendo ingênuo, você está sendo utópico, você está sendo coisa e tal, não é assim que se faz política. Você pode discordar, mas esse é o fato. Agora, lembre-se sempre, se você advoga que o Ciro tinha que participar da fraude com o Lula em 2018, se ele tinha que participar daquilo, você não pode reclamar amanhã se o Ciro agora, com o Bolsonaro inelegível, quiser se tornar o indicado do Bolsonaro. Ô, Tamir, mas isso aí foi depois do Ciro ter falado que a Dilma era uma farsa? Dilma é uma farsa, gente. Não, nunca ele falou isso. Gente, olha a história do Ciro, tem entrevistas icônicas dele de 2014, 2015. Não, mas é isso que eu tô falando, porque nessa época eu já votava. O Ciro sai do emprego dele da iniciativa privada, volta para a política para defender a Dilma. O cara tá explicando. Olha também outro tipo de tergiversação que o pessoal faz em debate, isso me irrita tremendamente. Você tá falando de um assunto, o cara veio com o negócio de 2018, veio com a questão lá que nós sabemos as apunhaladas que deram, o Lula de dentro da cadeia, aquela coisa toda lá. Depois vai entrar um rapaz aí que vai detonar também, vai explicar muito bem o que aconteceu em 2018. Aí a pessoa vai lá e... mas você não defendia a Dilma? O que tem a ver uma coisa com a outra? Muda de assunto. E eles fizeram isso várias vezes, cara. Isso é irritante. O Ciro defendeu a legitimidade da Dilma seguindo o mandato dela, mas depois, em 2018, ele concluiu que ela tinha sido profundamente incompetente. Exato. Né? Uma coisa ela não tem nada a ver com a outra. Para seguir o mandato dela, porque ela não tinha nada que ter sofrido impeachment, porque o que ela fez, supostamente de errado, não era merecedor do impeachment. Né? Do impeachment. Agora, que ela, a governante foi. Governo ruim se resolve com urna, não com impeachment. Foi isso que o Ciro falou. Tal como o Lula está exercendo um péssimo mandato, mas ninguém está... Quer dizer, eu pelo menos não acho que Lula deva ser empichado. Já o Bolsonaro, eu acharia que sim por uma questão de saúde pública. Mas, enfim, o Lula não entendeu assim. Valdir, então tchau, cara. Olha, te dei 5 minutos para você jogar um argumento. Aí você me vem com essa. Não tá, tem nada a ver. Na próxima você volta aqui, tá? Até a próxima, quando você tiver um pouquinho mais de discernimento, tá bom? Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.
Assim, então, assim, a maioria desse povo que entra no chat com esse caps lock, eles vêm só para o protagonismo, para o pessoal responder a eles. Não interessa o que é que eles estão falando. Eles próprios, se calhar, nem acreditam no que estão falando. Só isso. É como você entra num chat de vascaínos e você vai fazer... vai elogiar o Flamengo, sei lá, como assim, né? Tá entendendo? É só perturbar mesmo. Pô, propaganda para paulista. O que nós estamos a ver com paulista? Pô, o cara é só para encher o saco mesmo, né? Impressionante. A gente ainda tenta dar uma chance para o cara ouvir, para ver se o cara vai ali, né? Não dá. Eu tento, né? Olha, a gente tem que tentar, né? Ó, a gente escapou aqui um contributo aqui. O Leonardo Lopes. Leonardo Lopes? Não, falei, ué. Falou? Sim, Leonardo. Mandou 2 superchats para nós. Muito obrigado. Bom, fica falado. Ele mandou 2 vezes e a gente elogiou 2 vezes. Isso, obrigado. Tá aqui, ó. Vou destacar novamente. Ó. Quando a gente estava falando do PDT lá, do loop e tal, né? Das punhaladas lá, tá aí. Ó. Foi mal. Já tinha mostrado, tá? Mas, enfim, aí eles mudam de assunto, né? Quer dizer, e essa questão de 2018, ela realmente é muito carregada de mentiras, né? E toda hora tem que estar trazendo esse assunto. Nós já falamos aqui também em live, já falamos sobre a questão do Delfim Neto, e depois eles vão explicar aí, né? E aí eles ficam miudinho, pianinho, e aí, de novo, você vai ver que eles vão mudar de assunto, porque não conseguem rebater. Não, calma, eu tô falando antes de defender a Dilma e do rebranding, que agora você tá colocando o Ciro como um cara utópico, as pautas e mobilização popular. Mas isso foi depois dele ter dito que... Não, só tô colocando o Ciro, ó, vamos ser sinceros, eu nunca vi o Ciro dar uma palavra sobre o MST nesses anos todos, pô. Acompanho o Ciro desde... Eu nunca vi ele falar do MST. O que fazer com o MST, 2010. Ou melhor, como fazer a reforma agrária. Eu fui governador, já lidei com o MST. Então lá no Ceará tinha, como todo lugar, invasão, ordem judicial, confusão, violência e tal. Eu chamei o MST, me lembro bem da Fátima, que é uma grande liderança hoje nacional do MST, era uma garota começando lá. Eu disse, tudo bem, olha, eu não sou funcionário de vocês, sou aqui governador de todos, mas eu vejo uma violência, uma abominação desnecessária. Então, veja bem, vamos o seguinte, vocês têm força para se organizar e invadir. Então, eu faço o seguinte, antes de invadir, reúna a tropa, quantos vocês quiserem, e me reivindique. Se eu não cumprir, vocês fazem a linguagem que vocês quiserem fazer. E fiz uma coisa que foram acertos extraordinários. Ao invés de eu ir desapropriar, vulnerando o Estado a pagar a terra que não presta, superfaturada, sem água, eu fazia interativo com eles a cessão de cheques para eles comprarem a terra. E eles, então, escolhiam uma terra pertinente, própria, com mais quantidade. E entrava imediatamente toda a estrutura do Estado com aquilo que é necessário. E estimulei a ideia de concorrência cooperativa, a ideia do associativismo. Então, por exemplo, o Ceará não produzia um abacaxi, não sei que fosse no jardim. Com essa concepção de pequeno associado a grande, canal de comercialização, assistência técnica, eu consegui uma grande trade internacional que trouxe a biotecnologia e o canal de comercialização, dei um pedaço grande de terra e obriguei que essa grande terceirizasse a sua produção para dezenas, centenas de pequenos. O Ceará virou, em menos de 2 anos, o maior produtor de abacaxi do Brasil. Eu nunca vi ele falar de nenhum movimento social, sindicato. O Ciro é um burocrata. Você quer que eu te mostre falando? Eu nunca vi, cara, sobre um movimento do MST. O argumento do cara é que ele nunca viu. O argumento do cara é que ele nunca viu. Não, se ele não viu, não porque ele não viu, né? Já que ele não viu, ele deve ver tudo, né? Ele deve ver tudo. Tudo que o Lula faz, ele deve ver. Tudo que o Bolsonaro faz, ele deve saber que fez, ouviu ou deixou de fazer. Agora o Ciro ele não viu. Então, como ele não viu, então o Ciro não fez nada. Impressionante, cara. O nível de argumento dessa galera. Puta que pariu, mano. Essa diferença que vocês não conseguem entender da dinâmica política. É por isso que vocês ficam sempre... Não, a gente entende, Tamir. Eu quero ver o Ciro dentro do palanque de uma passeata com o MST. Eu não quero, Alan. Eu nunca vi. Mas eu nunca vi. Aí ele quer... Oligarca? Tem rádio, TV. Tem rádio e TV, o Ciro. Propriedade de comunicação. Gente, vocês têm que estudar mais o que vocês defendem. Ele tem rádio. Vocês param na defesa
Ciro Gomes tem rádio e TV? Peraí. Ciro tem rádio e TV? Alguma comunicação? Eu quero saber o porquê que vocês nunca colocam a fala dele e a ação concreta dele para destruir os bancos públicos dos estados. Meu Deus. Eu posso colocar também, a gente pode conversar com isso. É que coloca um assunto. Aí vocês ele não faria. Não, gente, vocês colocam um Desde assunto. Desde quando a família do Ciro manda em Sobral, hein? Desde quando mesmo? Desde 1800. É uma fake news atrás da outra. Só me lembra a data? Fanfic também. Não é oligarca, não. É isso. É fanfic. Lógico que é fanfic, gente. Lógico que é fanfic. Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. O Ciro participou do governo Collor? Não. Olha. Não participou do governo Collor? Não. Ciro Gomes não participou? Os caras zeraram a cartela das fake news, das fanfic. E de novo, a gente fala que é só Bolsonaro. O pessoal fala que é só bolsonarista que fala de fake news. Isso aí tudo é zap petista também, viu? Zap petista. Ele deve ter lá uma lista, né, das fake news. Sim, aí, porque o Tamir rebateu essa, então vai outra. Aí agora vai para a próxima. É a cartela das fake news contra o Ciro. É dono de... Cadê o caminhão-pipa? Não sei o que caminhão-pipa. É dono de rádio, é coronel... a família que cuida, que manda em Sobral desde não sei quando. Não, eu sou bolsonarista. Oligarca. Meu Deus do céu. Oligarca. Se o bolsonarista estiver assistindo isso, você está pensando assim, porra, esses caras do PT roubaram as nossas fake news sobre o Ciro Gomes. Estão imitando a gente. Meu Deus. Cara, esse vídeo do Tamir é histórico, cara. É assim, tem que ficar guardado. Por isso que a gente está trazendo ele aqui, para ficar também registrado aqui no nosso canal, porque assim, é uma referência. Depois, todo petista que vier aqui, igual esse Valdir, aquele Cícero da semana passada, só eles que vêm encher o saco, incrível, né? Bolsonarista raro tá aparecendo aqui. Ainda bem também. Mas os caras vêm e trazem os mesmos argumentos, a mesma coisa, a mesma mentiraiada. E ainda a gente não chegou na parte do 2018, que eles... 2018 eles mudaram. É o Neo da Matrix, cara. Bom, vai tudo. Aí todo mundo vai tomar... na cabeça. Não, amigo, o Ciro participava do governo Collor. O Itamar, quando teve impeachment, ele entrou como ministro depois do Itamar, que também participava do governo Collor. Só que o que acontece? A história... sobre o governo Collor ou sobre o governo Itamar? Isso, o Ciro participava do governo Collor. O Ciro é governador do estado do Ceará. O governador do estado do Ceará, ele foi um dos caras que articulou o impeachment do Collor. Ele depois assume como ministro do Itamar Franco. É isso que acontece. Esses caras, eles estão trabalhando noite e dia, principalmente o canal do Jones Manuel. Hoje, o canal do Jones Manuel é um braço auxiliar da extrema-direita, mentindo noite e dia sobre as questões políticas, né? Com todo respeito, falou, gente, um abraço. Esse bolsonarista faz quatro anos seguidos. Mas, enfim, o Ciro Gomes, eu já achei que ele, antigamente, me parecia um político interessante, mas alguém falou e realmente ficou claro que ele não é propriamente um cara que dá para dizer que ele preza por uma ideologia acima de tudo. Ele dança conforme a música. Ele já teve várias máscaras diferentes. Então, acho que achar que ele realmente tem uma convicção, um projeto, assim, é um pouco inocente, né? Se fosse eu, já mandava também nessa hora aí. Quais máscaras? Fala aí. Já teve várias, né? Então, quero saber quais são essas máscaras. Também devia ter pego o livro do Ciro. Olha, tá vendo? Não tem projeto? Ó, tá aqui. Ele escreveu um. E o Lula? Escreveu quantos projetos? Se é que ele sabe escrever. Não, impressionante. Qual é o livro do Lula aí que você leu? Aí? Que ele tenha escrito. Mas aí, beleza. Aí, vamos lá. Aí o Tamir vai mandar, né? Tá, mas você acompanha desde quando o Ciro, né? Aí tem desde 93. Se a gente pega aqui, ó, vídeo do Ciro de 93, 94, tá falando as mesmas coisas de hoje, porque o Brasil de hoje é o mesmo de 30 anos atrás. É o mesmo, é a mesma política econômica, são os mesmos dramas econômicos, os mesmos dramas sociais. Não, o Brasil está estacionado há 30 anos, nós estamos na mesma. Essa mesma política econômica que atrasa o país, de desindustrialização. E o Ciro, desde então, bate a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha, os caras ainda têm coragem de falar isso. Olha o que ele aí. Olha, bota aí o que ele escreveu. Quem? O Cris escreveu o nome da roda. O cara disse que o Ciro nunca defendeu isso aqui?
Sim. Lê aí. O cara diz que o Ciro nunca defendeu reforma agrária, mas o Lula abandonou completamente. Tanto é que o MST não conversa mais com o governo Lula e está muito puto com o ministro Lula. Quer dizer, eu nunca vi o Ciro com o MST. Pronto, e o Lula? Agora o Lula também com o MST. Mas nunca o Lula, ele está nem aí para eles. Para que ele está falando aquilo ali? O Lula já está no 3º mandato. Quantas reformas agrárias já dava para fazer? Dava para ter feito em quantos anos de governo Lula, de governo petista? 20 anos, 2 décadas praticamente. Sabe qual é que seria a resposta para essa sua pergunta? E o Ciro, quantas reformas agrárias fez? Ele nunca foi presidente, pô. Não, vamos lá as máscaras do Ciro. E com certeza, como ele já está mais velho... O projeto ele até tem, eu já li aqui numa live o projeto dele. Sim, ele tem um projeto, mas eu digo assim, de que ele vai necessariamente sempre ter uma fidelidade isso é ad hominem. Eu acho que, do ponto de vista político partidário, eleitoral, assim, ele quer resultado. Ele vai fazer a leitura do momento e ver qual que é a tendência. Ele vai se ajustar às tendências. Amigo, vou te fazer só uma observação, só a título de reflexão, tá bom? Hoje nós estamos em 2025. Você sabe desde quando o Ciro Gomes não tem cargo público? Desde quando? O Ciro Gomes não tem cargo público desde 2010. Para ser mais preciso, ele foi um tempo secretário de Cultura até 2014. Antes disso, o Ciro Gomes ficou de 94 até 2002 sem cargo público. Essa questão de Ciro pragmático, dança conforme a música, essas coisas não faz sentido nenhum. Você já viu político sem cargo? Você sabe quantas vezes o Ciro Gomes foi candidato à reeleição? Reeleição, uma coisa mais básica. Sabe quantas vezes? O político tem que ter cargo, para poder... Oh, meu Deus do céu, mas se o Ciro político não tem cargo... Presta atenção no que vocês estão falando. Se o político não tem cargo, se o político não tem partido, se o político não tem rádio, se o político não tem latifúndio, não tem terra, o político ele vai exercer a função política dele como? Tem que destrinchar as fake, calma. Ciro, ele tem uma imagem nacional, né, Tamir? Mesmo não tendo cargo, a fala dele tem um alcance, né? Eu tô querendo dizer para vocês é que não faz sentido vocês falar que o cara tá falando cada vez uma coisa dançando conforme a música, se não é para ter cargo, RTV, se não é para ter patrimônio. Desde os anos 90, cada década. Se você pegar desde os anos 90, você vai ver a realidade material disso. Vamos fazer esse exercício junto. Bom, eu tive que parar a pedalada para corrigir uma falsidade histórica que o amigo falou aí sobre a questão do Ciro em 2018. Só antes desse cara falar, porque esse cara ele vai ser muito... Ele vai ficar do lado do Tamir, vai apoiar o Tamir nesse ponto. Acho que é só para não falar que o Tamir ficou sozinho, esse cara aí vai explicar muito bem a questão de 2018. Mas antes disso, essa parte aí, que eles falaram da máscara, do Ciro, e aí o Tamir usou esse argumento, eles não entenderam o argumento. Aí, de novo, eu não sei se é falta de capacidade cognitiva desse povo, né, para não falar outra coisa, né, falta de capacidade cognitiva, ou simples desonestidade, que aí eles dão aquela volta, né, tenta mudar de assunto. Por quê? É muito claro, né, o que o Tamir quis dizer foi exatamente isso. Olha, por que o Ciro vai ficar sambando para lá e para cá se ele não tem cargo? Se ele não foi eleito, se ele não está buscando necessariamente um cargo político, né? O que ele quer fazer é levar um projeto para o país. O Ciro ele quer mudar o país, ele quer trazer uma mudança na forma como a política é feita e é praticada. É isso, essa é a grande proposta do Ciro. E é por isso que nós apoiamos o Ciro. Não é simplesmente eleger. O PT, essa galera do PT, eles são, acima de tudo, pragmatistas. Eles querem ter um cargo, e eles querem o poder acima de tudo, e só. É só isso. Né? A nossa visão de mundo, a nossa proposta é muito além disso. É revolucionária, é fazer com que a política seja levada a sério, que o país desenvolva, que nós possamos pensar o país daqui a 30 anos, no futuro, não só no presente, né? Mas é difícil, essa galera não quer entender isso. Mas essa moça aí, não sei se é a Voz Pública ou o que é, que está com muita raiva, né? Essa moça, ela diz assim, vai ver a 93, vai ver aos anos 90 o que o Ciro falava e a realidade de hoje. Pois ela é que não foi ver. Ele fala a mesma coisa. Ela é que não foi ver. A mulher está falando à toa.
ela está argumentando na torcida. Porque, na realidade, ela espera que a realidade seja o que ela está falando. Ela deve estar torcendo que seja. Mas se o Tamir tivesse a oportunidade, ou se ela tivesse num debate 1 contra 1, e ele botava depois olha o que o Ciro falava nos anos 90, olha o que ele fala hoje. É a mesma coisa, poxa. Onde é que está a ginga aí do Ciro? O que é que ele mudou? Nada. Daria para, na verdade, daria para fazer um vídeo. Olha o que o Lula falava nos anos 80 sobre o capital financeiro. Olha o que fala agora. Que o rico, se for taxado, foge para Marte ou para a Lua. Não sei onde é que ele foge. Daria para fazer um vídeo para cada comentário mentiroso e falacioso que eles apontaram aí. Essa questão mesmo aí de vive mudando de máscaras, que esse cara antes, né, que o Tamir respondeu. Estão falando do Lula. Eles estão falando, é isso que eu ia falar, estão falando do Lula, que se coloca uma máscara de esquerda, uma máscara de defensor do povo, e que vai lá e defende banco, defende os banqueiros, ou do Bolsonaro. Do Bolsonaro também, o Bolsonaro foi apoiador do Lula. Coloca uma máscara de pátria, família, o Bolsonaro que defende a família, e né, quantas vezes o Bolsonaro já casou que não lida nem bem, nem com os próprios filhos ele consegue lidar. Nem com apartamento para comer gente, não sei o quê, né? Pátria e família, Jesus, não sei o quê. Pô, caralho. É tudo treta, né? Ela tá falando desses dois aí, agora do Ciro, com base em quê? Em nada. Tá falando à toa. É ridícula. É pena que talvez essa live não tenha o alcance que ela devia ter, porque se ela fosse propagada para muitos lados, as pessoas veriam, e sendo desmentido argumento a argumento, as pessoas poderiam ver, meu Deus do céu, que gente é esta? Não, é por isso que nós estamos divulgando aqui, né? Acho que o pessoal, não sei se o pessoal assistiu, a gente vai divulgar, vamos ter outros cortes também, e depois eu vou ver, deixa eu ver quantas visualizações que o Tamir teve aqui até agora. Já teve 9,8 mil, ou seja, tá indo longe, vai longe isso aqui, entendeu? Então vai render, já deu quase 10 mil visualizações aí no canal do Tamir. Então, e estamos aqui, né? Estamos aqui tentando também ajudar na divulgação. Claro que nós somos, né, perto do canal do Tamir, temos um sétimo, né? um seteavos da audiência do Tamir, mas estamos aqui, porque aí foi muito bom mesmo, foi muito bom esse confronto.